Olá, boa tarde. Reinaldo Charão conquistou agora no final de maio o título da 20ª edição do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco, na categoria Arco Composto Masculino. Além do tetracampeonato, o arqueiro gaúcho bateu os 2 índices na seletiva para a Seleção Brasileira Paralímpica em 2027. Ele é o convidado do TV Esporte deste sábado, ao lado de Júlio Rodrigues, medalha de bronze na competição e primeiro arqueiro cego a faturar um pódio nacional. Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Esportes. Boa tarde, Marco, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma vez um privilégio, uma satisfação estar aqui na casa, né, da TV Gaúcha para, né, apresentar essa conquista que a gente teve no último Brasileiro Paralímpico, né, e também estar ao lado do Júlio, né, hoje arqueiro, nosso aluno, né, hoje já não é mais aluno, né, já é um profissional do tiro com arco e que traz essa bela conquista para nós aí. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois estou vivendo algo que, em palavras, é difícil de colocar, mas é o que Deus tem para nós, né? Charão, como é que foi esse campeonato? A gente, né, tinha uma boa expectativa, né? Eu disse para o Júlio, tu tem condições de estar no top 5, né? Então, foi melhor que a nossa expectativa, né? E eu tinha uma missão, né? Nós fizemos o Campeonato Brasileiro em outubro, foi seletiva também. Eu consegui bater o índice, né? Foi o único arqueiro a bater o índice naquele campeonato, e a gente foi convocado agora em janeiro para a seleção, né? Para os 2 campeonatos que a gente vai ter agora, inclusive agora no final do mês estou indo para a República Tcheca e depois, em seguida, a gente vai para os Jogos, né, da Sul-Americanos, né, para Sul-Americanos, que vai ser em Vale do Par, na Colômbia. E agora, em maio, de novo, nova seletiva, aí para o segundo semestre de 2026, que aí tem os Jogos de Lima no Peru, e mais a temporada 2027. Né? Então, a gente vinha treinando forte para fazer um bom campeonato, né? E já sabendo antecipadamente como eram as regras da seletiva, tinha 2 índices para bater, né? Bastava bater um, né? O Campeonato Brasileiro em si, ele conta para a seletiva, né? E lá tem um qualificatório com um índice mínimo para te bater, conseguir bater. Depois que termina o campeonato, que a gente conquistou esse troféu aí, tetracampeonato brasileiro paralímpico, nós tivemos a seletiva na segunda-feira e eu consegui bater o outro índice também, então, mais do que confirmado, agora realmente inicia a temporada para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028, né? Eu estava vendo a tua agenda, é Peru, é Colômbia, é índice para a Paralimpíada de Los Angeles. Tu não está nem desfazendo as malas, é só chegar, dar um oi e vai embora. Não, a mala das viagens por tiro com arco ela já fica pronta, né? Eu tive na Tailândia agora no começo do ano, né? Mas essa foi uma aventura por conta própria, né? A seleção não foi, mas liberaram a gente para ir, quem tivesse condições de ir, né? E a gente fez esse investimento para ir, né? Porque a gente também busca estar bem no ranking mundial, né? Então, o 2025 foi um ano que eu fiquei fora da seleção, mas eu fui no México, ganhei medalha de bronze lá no individual, medalha de ouro na dupla ao lado da Helena, né? E isso deu um up no ranking, assim, que eu cheguei a ficar em 8º no mundo, né? E agora a gente está de novo, né? Todo ano renova o ranking, a gente precisa participar desses campeonatos. Que bom que agora vai ser pela seleção, né? Porque aí pela seleção a gente não tem nenhum custo, né? É tudo, né, garantido aí pela delegação, né? Pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então é muito bom. Mas como é que foi essa final agora? Ponto a ponto, flecha a flecha? A final, comecei com um errinho ali, né, tirando um 6 lá, né, a plateia meio que não acreditando, o que houve, né? Eu digo, não, mas foi só um erro, né? Eu estava muito tranquilo naquela final, né, atirando contra um ex-aluno meu, né, o Rodrigo Davis foi um dos primeiros alunos meu lá no projeto em Canoas, né? Atirou pela gente em 2024, ali ele estava com a gente, inclusive ele estava nessa oficina que o Júlio foi, inclusive ele foi meu primeiro aluno a ganhar uma medalha, né? Porque ele foi vice-campeão brasileiro na dupla ao lado do Carlini, que é hoje o arqueiro mais antigo em atividade no Brasil, que ele era de São Paulo, mas atira pelo nosso clube, né, pela RS Paradesporto. Então, foi uma final bacana com ele está tirando muito, né? E é claro, né, depois daqueles primeiros erros ali, foi só manter a concentração, né? Final,
tiro com arco é isso, né? É manter o equilíbrio emocional para te buscar, mesmo estando 4 pontos atrás, né? Eu consegui fazer em seguida daquela série, primeira série ruim, 2 séries perfeitas, né? Com todos os tiros no 10, né? E isso, claro, desestrutura um pouquinho quem está do outro lado, né? Rodrigo está começando agora, mais adiante ele vai entender isso, né? E a gente conseguiu virar o jogo ali, né? Então foi uma final bem bacana, bem emocionante. O pessoal, acho que quem estava lá curtiu, quem pode assistir pelo YouTube, está lá no canal da Brasil Arco, as finais lá, então pode sentir um pouquinho dessa emoção do tiro com arco, né? E pela primeira vez foi televisionada, né, a final do tiro com arco paralímpico, inclusive teve mais audiência do que todas as finais do Olímpico que a Brasil Arco transmitiu até hoje. Então, espero que daqui para frente a gente tenha sempre, né, as finais televisionadas, né? Porque foi muito bom. Júlio, Então, começaste no tiro com arco em outubro de 2024, muito pouco tempo, e já é terceiro na tua segunda competição brasileira, é isso? Como é que conta para nós esse comecinho de história? Primeiro, como é que tu decidiu ir para o tiro com arco? destino. Foi na semana da pessoa com deficiência, em agosto de 24, em plena enchente. Fui convidado a visitar a CADEF. E fui lá e encontrei alguns doidos lá, né, que fazem parte do tiro com arco. A professora Fábio, Rodrigo, Antônio e Cabral. E o Antônio me fez esse convite. Na realidade, foi um desafio, sabe? Desafiou, perguntando para mim, e aí, cego, tá a fim de experimentar? Eu digo, olha, né? Aí aceitei, colocaram um arco na minha mão e senti naquele momento que o casamento ia dar certo. Me conduziram até o ginásio, né? Me falando dos dias de treino. Fui, treinei a primeira vez e foi paixão à primeira vista mesmo. Daí então, nunca como é que mais. tu faz para saber onde está o alvo? Pois então, aí agora eu vinha conversando com o Reinaldo e ele me contando alguns detalhes que eu não sabia. Ele já tinha em mente isso, até pelo fato de andar pelo mundo, né? De ter visto, de vez, cegos atirando com arco e flecha. E ele trouxe essa ideia para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e chamou o Alexandre, um camarada que estava estudando, né, e tinha também em mente fazer alguma coisa que fosse acessível. O Reinaldo fez essa proposta para ele e ele foi lá me conhecer, né, conhecer o projeto também, né, e nos trouxe essa guia, que é o que me dá esse potencial e me capacita a ter o direcionamento ao alvo, né, que é algo espetacular, né. Essa história ela é bacana por conta disso, né? Porque a gente tinha expectativa de ter um aluno cego para tirar, né? E a oportunidade chegou, infelizmente, bem na época das enchentes, né? Eu não estava aqui, né? Eu fui um dos atingidos e eu passei essa temporada toda em Uruguaiana, né? Mas o pessoal tocou o projeto ali, fizeram as oficinas que já estavam programadas, né? No La Salle e na CADEF, e encontraram o Júlio, e nisso a gente pôde resgatar também o professor Alexandre e fazer essa função toda de poder, né, ter um instrumento que é a guia do arqueiro cego para poder direcionar ele na frente do alvo, né? E com isso depois a gente vai aplicando as técnicas e aí tá, né, nosso praticamente campeão aí, né? Porque medalha de bronze é como se fosse uma medalha de ouro, né? Quando a gente disputa a medalha de bronze, ou seja, ou fica com medalha ou fica sem medalha. Então é como se fosse uma medalha de ouro. Uma senhora conquista. E o segundo campeonato dele foi Sim. muito rápido essa ascensão. Usando as palavras que o Reinaldo usou em 2025 comigo, Júlio, a gente vai para lá para te adquirir experiência, para te sentir o clima, né, e ver como é que é. Literalmente ver, e eu pude ver como é que é, né? Fui lá, experimentei, gostei. Só que retornando para Canoas, né, dentro de mim aquilo pulsava muito forte. Eu digo, eu vou voltar de novo. Mas estava treinando tranquilo para outubro e antecipar o torneio para maio. Então, nos pegou meio que de calças curtas. Mas, quando existe um trabalho, né, e a dedicação de quem está por detrás disso, que, no caso, é o Reinaldo como professor, como profissional do arco e flecha, o camarada é intenso no que faz. E aquilo que ele aprendeu, ele tem o dom de passar para ti, sabe? De compartilhar contigo. E a dedicação nos leva aonde nos levou, ou seja, a essa conquista. Como ele mesmo falou, tu está disputando uma medalha de bronze, se tu não ganhar, tu vem sem nada. Tu sentiu o gostinho e deixar escapar, não pode, né? Então, fomos lá, conquistamos essas 2 medalhas e satisfeito demais, sabe? Charão, como é que está o teu projeto Guerreiros e Guerreiras do Tiro com Arco?
A gente tem ali, né, toda sexta-feira pela manhã, o projeto no ginásio da São Luís, né. A gente gostaria de ampliar o projeto, né, mas aí falta perna, falta braço e falta gente, né. A gente tem alguns voluntários que nos ajudam, né, a minha esposa, né, tem o Daniel, né, tem o Ricardo, que está lá nos apoiando com material, inclusive, né. Mas, assim, a gente precisa, para poder ampliar o projeto, né, a gente precisa de um campo do tiro com arco adequado. A gente está com um projeto na prefeitura, né, a prefeitura nos garantiu um espaço lá no Eduardo Gomes, né, agora a gente precisa captar recursos para colocar esse projeto de fato, né, construir lá, né, para poder ter mais tranquilidade para o Júlio treinar, para eu poder treinar também, né, porque muita gente não sabe, mas o cego, ele atira e invariavelmente vai errar o alvo, né, e aí onde a gente treina, a gente perde muitas flechas, né, nós estamos utilizando as flechas do projeto e muitas a gente perdeu. Então, a gente precisa de um local adequado para não perder tanta flecha. Se tirar fora do alvo, a gente conseguir achar com facilidade, né? Então, esse é um espaço que a gente está tentando conquistar lá, e logo, logo a gente vai estar captando recurso para poder construir, né? A gente precisa em torno de R$50 mil para poder implantar o CT de tiro com arco lá no Eduardo Gomes, né? Júlio, segundo ano em competição, medalha de bronze. O que vem agora? O que tem de competição? Como é que tu tá? Tá treinando ainda mais, porque agora quer medalha de prata, de ouro. Como é que tá os treinamentos? Sabe que nós estávamos no quarto lá no hotel, no CPB, e o treinador de um dos atletas que estava conosco disse: pois então, Júlio, subiu a régua, agora é tudo contigo agora, né? As expectativas são boas, sabe? Mas consciente, passo a passo, né? Estando atento a tudo aquilo que obviamente vão me passar como instrução, como aprendizado, porque o que eu vi nesse campeonato lá em São Paulo foi que aquele que realmente se dedica, ele alcança os seus objetivos. E são pequenos detalhes, né? O ano passado, eu assistindo a decisão, né, um menino de 15 anos, da vizinha, e o Gustavo, que é um cara espetacular, digo, poxa vida, quem sabe um dia eu não vou duelar com eles, né? E eles estavam no meu caminho para chegar até o bronze. Né? O primeiro vice-campeão, que foi o menino, e depois, na semifinal, o Gustavo. Perdi para o Gustavo, fui disputar o bronze. Mas com uma confiança que gritava dentro de mim de que podia acontecer. E aconteceu. Então, a expectativa está dentro dessa realidade. Passo a passo, sabendo que, assim como eu estou me dedicando, eles também vão. Então, toda vez que nós nos encontrarmos, né, talvez agora em novembro, no Rio de Janeiro, né, aí a 18 metros, espero que aconteça, pois estou me dedicando, né, e atento a tudo aquilo que estão me ensinando, pois só assim eu vou obter bons resultados, né? Gente, agora nós vamos a um rápido intervalo, mas já retornaremos com essas duas feras, Reinaldo Charão e Júlio Rodrigues, arqueiros, campeões, medalhistas. Já nós retornaremos. Estamos de volta com o TV Esportes deste sábado. Reinaldo Charão e Júlio Rodrigues, arqueiros. Reinaldo, vocês medalharam, mas teve mais gente lá do teu projeto, né? Que também participou, bons resultados também. Claro, todo atleta quer medalha, mas são só 3. E teve muitos atletas teus lá, né? O projeto ele sempre visou isso, né? Poder oportunizar que o pessoal pudesse participar. O Júlio foi o primeiro a ir o ano passado, né? Então foi uma experiência nova, né? E esse ano a gente pôde levar mais 2, né, da nossa escola, que foi a Fernanda e o Cabral, né? O Cabral se divertiu muito, né? O Cabral naquela expectativa, né, dizendo não quero ser o último, não quero ser o último. Entre 23 arqueiros ele ficou em 20º. Então para ele foi uma festa, né? A Fernanda, infelizmente, um pouquinho antes da gente chegar lá no campeonato, ela teve uma lesão no ombro, então ela não conseguiu atirar, né? Mas nos acompanhou, presenciou tudo, sentiu o gostinho. Sentiu a atmosfera. Exato. E aí o que a gente quer agora para o ano que vem é levar uma turma maior, né? Pelo menos mais uns 2 aí, a gente está treinando lá no espaço lá para poder oportunizar que eles também participem do Campeonato Brasileiro, né? Esse ano nós tínhamos uma delegação de 7 pessoas, né? 5 arqueiros e 2 staffs.
E aí, para o ano que vem, quem sabe a gente, né, vamos com 10 pessoas aí, né, cada ano, né, aumentando um pouquinho, né, e claro, né, a gente para tudo isso busca apoio sempre, né. Então a perspectiva é essa, né. Júlio, já caiu a ficha que agora tu, além de ser um atleta medalhista, tu é um exemplo também? Tipo assim, o Júlio fez, eu posso fazer? Sabe que, falar em exemplo, né, parece chover no molhado, né? Eu estou no lugar que é exatamente o que eu precisava, né? Ter alguém que me desse a certeza de que vale a pena avançar, que independente da situação adversa, não vale jogar a toalha e desistir. E dentro do esporte encontrei essa referência, né? E tenho consciência, sim, de que mesmo dizer, não queria, aconteceu, foi natural. Domingo eu estava na entrega de medalhas, faço parte do projeto Sexto Sentido também, corridas de rua, né? E tinham 38 bebês cegos lá, né? Então, foi muitas conversas, sabe? Como é que foi, como é que eu faço? Sabe, muitos desconhecem, sabe, que podem ter acesso a outras modalidades, né? Outros têm medos, né? E isso que prende muito, o medo, né? Mas aí, com um jeito, tu vai explicando que se tu der um passo na direção da pessoa certa, ela vai te acolher como eu fui acolhido, né? Pelo Reinaldo, pela Fábio, pelo Cabral, pela Estelinha, Lucas, né? E todos que englobam o projeto Dispara RS, né? Então, tenho essa consciência e sinto essa responsabilidade, mas é uma coisa boa, leve de sentir, porque é consciente. E quando a gente tem consciência do que fez e do que pode, né, fazer, aí fica tranquilo. Legal. Desde o primeiro momento que tu pegou no arco, quanto tempo tu levou assim para te acostumar? Porque eu vi aquele arco é uma coisa de louco, né? Não é que nem a gente vê nos filmes de Robin Hood, é só uma coisinha ali, não, é um monte de coisa. Desde que tu pegou no primeiro momento, até quanto tempo tu levou para te acostumar e acertar uma flecha no alvo? Olha, o composto foi muito rápido, muito rápido. Acertar no alvo quase que instantaneamente, né? Até porque uma das coisas que eu aprendi, né, que o Reinaldo passou para mim, que para o cego, independente da distância, né, a pessoa que enxerga precisa ver o amarelo, o branco ali do 10 para acertar. Eu não. Eu preciso usar outras ferramentas, e o meu corpo faz parte dessa ferramenta. Então, independente de estar 10 ou 30 metros, o agrupamento é o que importa, né? Eu dar sequência num tiro perfeito, né? Se eu acertar o primeiro tiro, vou buscar o enquadramento que eu fiz no corpo para poder dar a direção na segunda flecha ao mesmo tiro. E assim sucessivamente. Então, é muito emocionante, sabe? Saber que aquele arco caiu na minha mão, me deu condições de dar aquele tiro e sentir que era por ali o caminho, né? Claro que um treino é diferente do outro e a gente vai aprendendo, né, se atentando a tudo que nos passam, para que a gente erre menos possível, porque, como ele falou, se passar do alvo, é flecha perdida, né? Não tem como. E se for num recinto fechado, então, pior ainda, né? Que aí ela quebra. Charão, atleta veterano, mas técnico, há menos tempo, como é que tu te sente? O que tu sentiu na hora de ver o Júlio recebendo a medalha, conquistando não só a medalha, que é muito mais que essa medalha, tudo que ele conquistou, o conhecimento que tu passou para ele, como é que fica o coração nessa hora? Não, foi muito emocionante a conquista do Júlio, porque a gente tinha uma expectativa, né? E ela superou essa expectativa, né? E no momento em que ele conquistou a medalha do bronze ali, que a gente sabia que ele tinha condições de conquistar essa medalha, foi emocionante porque passa um filme na cabeça da gente, né? De como a gente vem treinando, né? Das estruturas que a gente tem hoje que são precárias, né? E o arco que o Júlio atira é um arco escola, não é um arco ainda. Ele está na busca do seu material próprio, né? As flechas são as flechas da escola, né? O campo que a gente tira é um campo assim que se a gente perder uma flecha dificilmente a gente acha, né? Então
A gente passou por tudo isso, né, nos treinos em campo, lá na distância que ele fez esse campeonato, que são os 30 metros. Então, passa um filme na hora ali, pô, conseguiu chegar na medalha de bronze, né? Eu ainda falei para o Júlio depois ainda, né? Nós temos um pioneiro no Brasil, que é o Gustavo, né, o arqueiro cego lá de Brasília, né, multicampeão brasileiro, né? E eu disse para o Júlio, olha, tu fez uma semifinal com pontuação maior que a do Gustavo. Né? Ou seja, dá sim para manter nos próximos campeonatos as medalhas de bronze ou quem sabe até alcançar outras, né? Então, como ele disse, né, o pessoal falou lá, né, subiu a régua, agora tem que manter essa régua, né? Meu tetracampeonato foi isso também, né? Dos últimos 6 anos, 4 campeonatos conquistados, né? Os únicos campeonatos que eu não conquistei foi porque eu tive alguma lesão ou algum problema, né? Mas está aí, né? Subiu a régua, tem que manter a régua alta agora, né? Tetracampeão no individual, mas tu disputou as duplas também, né? As duplas, esse ano, infelizmente, não deu para a gente pegar a medalha. A gente chegou até a disputa do bronze e perdemos no shoot-off, que é aquela flecha única que vai. E foi no parquímetro, né? Foi no parquímetro ainda, né? Mas a gente perdeu para uma dupla nova também, uma dupla boa que estava chegando, um arqueiro antigo, experiente também, estava na outra dupla, né? E foi uma satisfação de novo atirar ao lado do Ademar Carlini. E dessa vez batemos na trave, né? Mas o ano que vem a gente volta lá de novo. Bom, tem Peru, tem Colômbia, mas tem Paralimpíadas. Como é que tá para ir? Vai ser só individual, vai ser dupla também? Tu tem uma arqueira que faz dupla contigo, né? Muito Sim, boa também. A seleção agora começou o processo, né? Então, por exemplo, esse campeonato mesmo foi seletiva. Então, a gente, né, tem que formar equipe para os Jogos Paralímpicos, mas, além de formar equipe, a gente tem que conquistar essas vagas, né? Então, o processo praticamente está iniciando agora, né? Então, o ano que vem vai ter Mundial, o Mundial já vai valer vagas para Paralimpíadas, então a gente tem que estar bem lá individualmente na dupla, né? Dupla mista, né? São as duas categorias que tem nos Jogos, né? Dupla individual e dupla mista, né? Então, os próximos campeonatos agora vai ser um divisor de águas no sentido de ver quem é que realmente está mais preparado, né? Quem pode continuar na seleção para tentar conquistar essas vagas, né? Então, teve a seletiva do ano passado, teve a seletiva agora em maio, né? Nós temos um grupo já definido para essas próximas 2 competições, né? E depois para a próxima também já no Peru, para ver, sentir como é que vai estar, né, o clima para 2027 e a gente tentar no Mundial e depois nos outros campeonatos internacionais qualificatórios conquistar as vagas necessárias para o Brasil, né? A gente tem possibilidade aí das 12 vagas tentar conquistar 11, né? Isso é muito certo, assim, né? Mas vai depender muito do trabalho de agora em diante, né? E agora tem 2 competições, né, que são quase no mesmo dia. Como é que tu vai fazer? No mesmo período ali, agora no início? Não, a delegação brasileira vai para a República Tcheca. A República Tcheca é um campeonato tradicional que tem lá, né? Eu já tive nas últimas 2 edições lá. Dessa vez eu estou indo com a seleção e esse é um campeonato que vale para o ranqueamento mundial, né? Então, mas já tem bastante gente inscrita, os melhores arqueiros do mundo vai estar lá, então vai ser bem difícil. Se eu ficar no top 20 lá, já estou muito satisfeito, né, na minha categoria. Então, vai ser uma experiência muito boa, porque já vai dar um prenúncio do que vai vir para 2027 aí, começo das Paralimpíadas 2028, né? Esse campeonato ele já estava agendado, né? A gente vai voltar dele e já vai ficar no CPB para depois rumo. Nem vai em casa? Não vai ter tempo. Só ponte aérea só. Aí vai ter que ficar. Retornamos para São Paulo, ficamos no CT do Centro Paralímpico Brasileiro e porque aí a delegação ela se junta à delegação do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Aí a convocação é pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Daí. E tu, Júlio? Quais são os próximos campeonatos? Tem alguma coisa pela frente ou é só treinamento agora? No momento, treinamento. Treinamento intenso. Amanhã temos o nosso treino, né? Das sextas-feiras. E a expectativa para esse campeonato que acontecerá em novembro, no Rio de Janeiro, né? Mas, como eu te falei antes, passo a passo, né? Consciente, né? E respaldado pelo que nós conquistamos. E esperando coisas boas, sim, com certeza. E a corrida? Continua correndo ou agora está se dedicando mais ao tiro com arco? Dá para conciliar. Tu corre também, dá para conciliar as duas coisas. É? Né? Tá. Estava inscrito na Maratona de Porto Alegre, achando que o campeonato ia ser em outubro. Aí tive que abdicar, né? Optei pelo campeonato e fiz uma ótima escolha, diga-se de passagem, né? Mas temos o Circuito Sesc de corridas de rua. O dia 28 tem em Guaíba, o dia 5 em Passo Fundo. Então, retomamos. Tive um guia lá em São Paulo, bem diferente do normal, né? Imagina ser guiado por um cadeirante, né?
É diferente? Não, eu peguei o motorzinho vivemos do assim. domingo lá, depois das finais lá, digo, Júlio, vamos lá correr, vamos. Porque ele, né, gosta de correr, né, ele precisa disso, né, então botei a guia do lado ali, peguei uma motorzinha e a gente ficou fazendo giro na pista paralímpica lá, né, andou 6 quilômetros, correu 6 quilômetros. É um atleta nato. Para mim, que sou um cego novo, né, tia? Sou um bebê ainda, vai fazer 8 anos, né, o esporte foi um achado. Foi um achado para mim não ficar dentro de casa, né, não me confinar dentro de 4 paredes e perceber que, independente da situação adversa, sempre tem alguém te convidando para ir seguir em frente. Como é que tu percebeu que essa fera tinha talento por tiro com arco, Charão? Não, a gente quando retornou, depois da enchente, né, consegui reformar a minha casa aqui em Canoas, né, e em janeiro, ali, quando a gente retomou, de 2025, eu digo, não, vamos ver quem é que está ali no grupo ali, né, e aí tinha o Júlio ali, eu digo, não, o Júlio tem potencial, sim, né, e a gente tem outro arqueiro lá treinando também, que é o Wellington também tem grande potencial, o Wellington só não foi para o brasileiro agora porque ele está realmente muito no começo, né, mas é um dos que a gente quer levar. E a gente tem mais também uma mulher cega também treinando com a gente, né? Então, ambos têm potencial, né? Eu gostaria de ter um grupo maior, até o Júlio mencionou, né? O pessoal lá do grupo dele lá pergunta como é que é, né? Teve esses dias uma oficina lá em Três Coroas, né? E oportunizaram também que alguns visitantes cegos atirassem lá, né? E todos me procuraram depois de pessoal, o problema é que eu não tenho perna e não tenho braço para todo mundo, né? Eu posso atender hoje, o meu limite é 3, estourando 4, assim, mas é 3, né? Porque a gente precisa ter 3 guias, né? Precisa, né, ter a dedicação necessária para eles, né, poderem fazer um treino, né, com a gente olhando, né, e observando, né, para poder fazer as devidas correções, né? O Júlio agora está no outro patamar, o ajuste dele é fino, não é mais de iniciante, né? Diferente do Júlio e da Michele, né? Que a gente faz um ajuste mais de iniciação, intermediário. Então, a gente precisa estar dedicado a isso e, infelizmente, não dá para atender todo mundo, né? Mas a gente vai, com o tempo, aí, conforme for, né? Quem sabe a gente consiga formar outros instrutores, outros técnicos ali em Canoas ou aqui na região que possam nos dar esse suporte e, quem sabe, aumentar esse grupo para o futuro, né? Gente, eu falei que com essas duas feras do tiro com arco, Reinaldo Charão e Júlio Rodrigues. Gente, muito obrigado pela entrevista. Fiquei emocionado com a história do Júlio. Parabéns. Parabéns a ti, Júlio, a ti, Charão, também, por descobrir essa fera, passar o conhecimento para ele e agora colhendo esses frutos todos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Marco. Obrigado a todos da TVE. É sempre uma satisfação estar aqui, né? E sempre que der, a gente vai trazer mais novidades, mais gente, né? E falar um pouquinho mais do tiro com arco e principalmente do tiro com arco paralímpico. Obrigado. Obrigado, Marcão. E só quero te pontuar um negócio. Esse Wellington, o Wellington foi um achado, né? Achado mesmo, porque nós estávamos numa confraria, eu e o Reinaldo, e entrando lá, o Reinaldo disse, tem um cego aí, tia. Eu disse, como é que tu sabe? Ele está de óculos escuros, e à noite, né? Terminamos a nossa fala, veio uma senhora falar comigo. Tem um rapaz que está chorando, ele quer falar contigo. E aí ele me contou a história dele e perguntou se ele poderia fazer as mesmas coisas que eu fazia. E ele está conosco hoje lá. É esse que o Reinaldo diz que tem potencial. Que legal. Está no lugar certo, perto das pessoas certas, acontece isso. Foi o que aconteceu comigo e está acontecendo com ele. Que bom, que legal. Nós ficamos por aqui. TV Esporte vai acabando por hoje, neste sábado, mas voltamos segunda-feira ao 12h15 ao vivo. Boa tarde.